Olá, continuando aqui nossa série de vídeos sobre a revisão da avaliação. Temos mais um trabalho aqui de um dos alunos que possui, então, algumas sugestões de melhorias. Bom, inicialmente aqui vamos começar pela distância entre cotas, tá? E distância entre cotas e vistas. Em algumas, né, dá para se notar que existe uma distância maior do que outras, tá? Então dá para ver a distância aqui dessa cota de 15 para essa de 35, é muito diferente dessa de diâmetro de 40 milímetros para essa de 100. Então tem uma falha aí na questão do distanciamento, tá? Então, qual que é o padrão? E está definido pela norma, é 7 milímetros, a linha de cota, né, que é essa linha aqui, a linha de cota, tem que ficar 7 milímetros distante em relação à peça. E 7 milímetros, a linha de cota tem que ficar distante em relação a outra linha de cota, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas distâncias, né? O padrão é sempre o mesmo, então é só tomar cuidado com isso. Já que estamos falando em cotas, né, vamos continuar aqui, ó. Centralização de algumas das cotas, dá para ver que elas estão levemente descentralizadas na linha de cota. O 100 aqui poderia ter ficado um pouquinho mais para cima aqui, e o 75 poderia ter ficado um pouquinho para a direita, tá bem? Outra questão, já que continuando aqui nas cotas, dá para ver que as linhas auxiliares, em algumas cotas, elas não ultrapassam em 2 milímetros, né, a linha de cota. Ou seja, a linha de cota é essa aqui, a linha auxiliar, ela deve passar aproximadamente 2 milímetros, né, depois da seta, tá? Se vocês preferem gravar dessa forma, tá? Então, aqui, ó, 2 milímetros, dá para ver que essa aqui também, ó, não passou, aqui também não passou 2 milímetros, então tem que tomar cuidado com isso, que também é da norma, tá? Então a maioria delas não possui essa extensão, né, na linha auxiliar, tá? Então tem que passar, ela é sempre maior, né, sempre passa avante da seta, tá bem? Então tomar cuidado com isso aí. Outra coisa é que algumas linhas de cota estão muito espessas, né? Dá para ver pelo menos para essa aqui, que ela possui uma espessura maior que até de algumas arestas, que, cara, pode ser que seja do escaneamento, né, da imagem, né, que tenha ficado dessa forma. Acredito eu que tenha sido uma foto, por isso que ficou, dá para ver aqui onde eu recortei a foto, que ela fica mais escura, tá? Então, como eu havia falado para vocês, tem que tomar cuidado no momento de gerar a imagem do trabalho de vocês, que ele esteja o mais claro possível, num ambiente bem claro, porque senão vai ter essas diferenças aqui na espessura, muito por causa da iluminação. Então dá para ver também aqui, ó, a aresta visível, né, bem elaborada, né, um pouquinho mais grossa, né, que a linha de simetria, então ela tem que ter uma diferença. Só que essa aqui, em relação a essa aqui, não tem o mesmo padrão, não possui a mesma espessura. E aqui também, ó, aresta visível, todas grossas, né, e fortes, né? Então dá para ver também nesse desenho aqui que existe diferença. Nós temos aqui, ó, uma linha uma aresta bem executada, outras duas arestas aqui mais finas, e aí elas podem até se confundir com uma linha auxiliar, né, que possui a mesma espessura. Então tem que tomar cuidado com a questão do padrão de espessura das arestas, tá? E linhas. Bom, então
continuando nessa questão da espessura, as arestas não visíveis, elas devem ter a mesma espessura que a aresta visível, tá? Então, não visível e visível têm a mesma espessura, tá? Elas têm que se diferenciar em relação à espessura com as linhas de centro, linha de simetria, linha de profundidade, linha auxiliar e linha de cota. Essas 5 linhas, elas possuem uma espessura menor, então por isso que tem que ter o padrão, né? Tu tem que conseguir visualizar que existe diferença na espessura dessas linhas, né? O padrão das dimensões de cota, né? Então, se vocês notarem aqui, ó, essa aqui, cota de 20 milímetros, tá bem? E essa aqui, cota de 80. Não é porque o valor é maior que deve ser aumentado a fonte, né? Deve ser aumentado o tamanho da cota, tá? Então, tem que tomar cuidado com a padronização, tá? Existem várias medidas aqui. Então, como havia comentado, tem que pegar o menor detalhe, cotar ele, ver qual foi o tamanho que cabe ou que seja bom para fazer a visualização e depois copiar para todo o desenho, tá bem? Já que eu apontei aqui para essa dimensão de 5 milímetros, essa aqui é uma cota que está distanciando a borda da peça com a borda da circunferência. Como nós já havíamos dito, não se cota borda de circunferência ou de ar, ou de filetes, né, que possuem raio, tá? Não deve ser cotada a borda, né? Deve ser cotado o centro, tá? Para que se tenha, então, a distância em relação ao centro, que é lá que vai se tomar em relação para fazer a execução da peça. Mas aqui, nesse caso, nem era necessário esses 5 milímetros, tá? Por quê? Porque, como a peça é simétrica, eu consigo determinar que o diâmetro da circunferência maior é 40 milímetros de diâmetro, tá? A peça inteira tem 50. Então, necessariamente, tem 5 de cada lado, tá? E aqui, esses 50 milímetros, o aluno deveria ter tomado pela parte externa, tá? Porque essa cota de 50, ela deveria ser pela parte de fora da peça, e não pela borda da circunferência, tá? Então, tem um erro aí também. Erro de cotação, né? Em relação a valores, essa cota aqui não é de 40 milímetros, né? Porque aí a aresta que nós temos aqui, que foi cotada, ela deveria coincidir com a circunferência. Nesse caso, ela não coincide, ela fica mais externa, tá? Outra questão é a linearidade dos detalhes. Se vocês notarem aqui, ó, olha esse ponto aqui, onde ele fica, a intersecção da aresta não visível com a aresta visível, é nesse ponto aqui, tá? Se eu traçar uma paralela, vocês vão ver que ela não coincide, tá? Vou traçar uma paralela aqui. Ó, não coincide. O que acontece? Tem uma distância aqui que não deveria haver, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão da linearidade. Tem tem outros detalhes que também não estão lineares, né? Aqui também, ó, se você notar aqui, ó, a continuação dessa linha aqui, ela deveria coincidir com esse ponto, e na verdade aqui coincide com esse ponto aqui. Cotas duplicadas, né? Nós temos aqui uma cota duplicada, que é essa de 20, com essa aqui de 20, tá? Deve-se evitar esse tipo de informação duplicada. No vídeo anterior, né, nós tínhamos visto uma cotação de uma peça bem parecida com essa aqui. Essa aqui, claro, ela está numa escala que
que é possível colocar mais cotas, né? Não fica muito apertado para fazer isso. E talvez por isso que o aluno expandiu demais as dimensões, né? Então, aqui está o padrão de cotação que eu havia mostrado, ó. Primeira cotação, primeiro detalhe, depois segundo detalhe. Aqui não deve ser relacionado como cotação em aresta não visível, né? Porque, na verdade, existe uma aresta visível que está colinear com ela. Então, pode ser utilizado esse tipo de cotação, né? Não quer dizer que eu esteja cotando essa aresta não visível. Eu posso estar cotando essa visível, mas as duas estão colineares, né? Depois, o próximo detalhe é esse aqui, está lá o de 50 e depois de 75. Eu havia comentado sobre esse tipo de cotação, tomando-se em relação apenas uma base, né? E ainda aqui, o aluno conseguiu fazer uma boa distribuição das cotas. Outra coisa é a questão da linha de simetria. A linha de simetria, ela ultrapassa até o final da peça, tá? Ela tem que ultrapassar toda a peça. Não pode ser até onde existe material. Porque parece, então, que aqui a peça, né, só teria, então, a informação que é da linha de profundidade da circunferência, que é essa de 20 de diâmetro. Só que aqui do lado, o aluno colocou que existe uma simetria. Então, se existe uma simetria aqui, ela tem que ser representada aqui, né? E como a superior também tem uma linha de simetria, aqui também deve ser representada. Ou seja, essa aqui coincide com essa e essa aqui coincide com essa aqui. Então, eu não posso simplesmente utilizar uma linha de profundidade. Aqui eu tenho que usar uma linha de simetria, tá? Padrão, né, na execução das linhas, dá para ver que elas estão um pouquinho apagadas. Lembrando, pode ser que tenha sido no momento de tirar foto, né, ou fazer o escaneamento. Outra questão é a padronização das setas. Tem algumas setas muito pequenas, tá, que elas são mais altas do que compridas, tá bem? Tem outras setas muito bem executadas, tem outras meio deformadas, tá? Então tem que se ter um padrão nessas cotas aqui. Se for tomado esse padrão aqui, essa é a que foi melhor executada, tá bem? Lembrando então que as arestas visíveis e não visíveis elas têm que ser da mesma espessura, tá? E a questão de que esteja faltando cotas, né, tem que se tomar cuidado também, que aqui deve ser necessário realizar mais uma cotação, tá? Que não é esse detalhe aqui, tá? Que deve ser cotado. Tem que ser cotado esse detalhe aqui, que aqui não foi, tá? Então, claro que os dois são colineares aqui, a princípio, né, nesse desenho. Então, eu devo fazer essa cotação aqui, né? A princípio, eu não sei o valor. E aí, cotar num dos lados, né? Posso cotar desse lado ou daquele, claro, porque a peça é simétrica. Então, a princípio, estaria faltando essa cota para que pudesse ser desenvolvido, então, um desenho. A peça, né? Em relação ao desenho. Bom, as sugestões que eu tinha para essa peça aqui, para essa projeção, eram essas, né? E logo mais eu vou postar os demais vídeos, tá bem? Então, até a próxima.